Bem-vindos mais uma vez, meus amigos advodásticos. Estou aqui, Guilherme Nunes, novamente. Mais uma vez gravando episódio viajando e registrar dessa vez não só a falta do meu co-âncora, Ângelo Parrião, meu sócio, parceiro, meu irmão, você está fazendo falta, mas dessa vez eu optei por te substituir. Trouxe aqui o Luiz Guilherme, grande advogado aí de trânsito, o cara que mais anula multa no Brasil e tá aqui hoje para me ajudar, porque eu não tenho condições de entrevistar sozinho esse monstro que tá aqui comigo hoje, Dr. Júlio Máximo, cara que entrega os códigos do sucesso da advocacia e da vida para todo mundo em suas redes sociais. Galera, hoje estamos aqui em mais um episódio do Advodásticos, esse projeto aí da escola de advogados, e estamos aqui com esse grande advogado que é o Dr. Júlio Máximo, meu amigo, meu parceiro, um irmão que o ecossistema me deu e que já fizemos aí algumas viagens juntos, hein? Já viajamos bastante. E que está aqui hoje para entregar muito conteúdo para a gente. Tenho certeza que vai ser um dos mais assistidos podcasts da história da Escola de Advogados e do Advodásticos em si. Julião, primeiro, obrigado por ter aceitado o convite, por ter disponibilizado aí teu tempo e também o seu conhecimento, a coisa que você já faz, eu tenho certeza, com muito carinho e daí da sua natureza. O Advodásticos, Julião, é um podcast de bate-papo. Nosso público, ele quer ouvir a nossa história, ele quer ter acesso a informações técnicas, mas também muito de inspiração. E você é um cara que inspira por natureza, você sabe disso, sempre te disse isso. Então, obrigado por ter aceito o convite, obrigado pela tua disponibilidade. E, meu irmão, esse é um podcast de advogados e para advogados. Tem algo que eu não falei no podcast do Uberlink, que a gente gravou, que é o seguinte, eu sempre começo o seguinte: esse é um podcast de advogados para advogados. Quem quiser saber de outra carreira, de outras áreas do direito, que procure outros podcasts. Mas aqui é um podcast de advogados e para advogados. E, meu irmão, bem-vindo ao projeto da Escola de Advogados Advodásticos. Te apresenta aí, fala sobre como você trabalha, qual é a tua área e fala um pouquinho de você pra gente. Pô, top, que honra estar aqui com esses dois monstros que eu admiro, sou fã demais, Guilherme Nunes, Luiz Guilherme. Os mitos da advocacia, pô. E eu tô aqui na minha condição de aprendiz eterno, né? Estou aqui só para pegar os códigos e a frequência com esses dois monstros. Bom, meu nome é Júlio Máximo, estou advogado. Estou aí já com uma carreira que vai completar 12 anos esse ano. Se iniciou em 2011. Estamos aí rompendo. Sou fundador e CEO do Escritório Máximos Advocacia. Tenho uma advocacia consolidada na área criminal, aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E desde o ano passado abri um novo núcleo, o Núcleo da Saúde, Direito da Saúde. Tem crescido bastante, nós estamos aí caminhando, buscando sempre alcançar voos mais altos, porque o crescimento é natural, a gente tem só que acessar. Estou aí para bater esse bate-papo com essas feras e vamos para cima, bora. Muito legal. Luizão, te apresenta aí também e como meu co-âncora hoje. Cara, eu tô achando engraçado que eu vim uma vez no teu podcast e agora já tô vindo como co-host, tô me sentindo em casa já, irmão. Cara, pra quem não assistiu o outro podcast, meu nome é Luiz Guilherme, eu sou advogado, mexo com direito de trânsito, especificamente extrajudicial. Quem quiser saber mais sobre mim, olha o outro podcast, depois o Gui deixa o link aí, mas tô aqui só pra poder ajudar, porque o Júlio, cara, é uma fera, vocês não estão entendendo o que é esse cara aqui. Além da advocacia, a parte de mentalidade dele é sensacional. Vamos acessar muita coisa aqui hoje. É isso, galera. A gente aqui sempre tentando trazer o melhor que tem da advocacia pra vocês e o melhor que tem de conteúdo. Julião, eu já te conheço, você é meu irmão, você é meu amigo, parceiro já também. E conheço sua história, conheço sua vida, sei tudo que você já viveu e como você chegou até aqui. Cara, o podcast da gente, a gente sempre começa com uma pergunta que vai bater muito no coração de quem tá ouvindo a gente. Muita gente tá ali saindo da faculdade, ou às vezes até na faculdade, pensa, cara, eu vou advogar? Será que é o que eu quero pra minha vida? E aí, antes da gente começar a falar de toda a tua história, eu queria saber, tio, o que te levou a escolher a advocacia? Se você já saiu da faculdade, cara, isso aqui é o que eu quero, nasci pra isso. Ou se foi algo que você construiu com o tempo. Como foi pra você a experiência de chegar e optar por ser advogado? Cara, vamos lá. A advocacia, ela surge na minha vida bem depois de eu já ter formado. Na verdade, eu entrei no curso de Direito, eu costumo brincar que a escolha do curso foi por coação moral irresistível. Eu tenho um tio que acabou de se aposentar como juiz federal e ele era o parâmetro de sucesso da família. Pô, concursado, concurso top, carreira top. E aí a minha família falou, não, é só o direito.
Então, se alguém quer ser bem sucedido na vida, tem que fazer o curso de Direito. E na época eu estava na fase que eu queria era fazer educação física, fisioterapia, eu era muito ligado aos esportes, né? Joguei bola. E aí acabou que a minha mãe falou assim, pô, se você quiser fazer educação física, você vai ter que passar na federal, que eu não vou te ajudar com nenhum real. E o detalhe pequeno é que a minha mãe, a gente vem de uma família muito simples, e a minha mãe se sacrificou muito para que eu pudesse estudar. E aí eu sempre fui um péssimo aluno, na época da faculdade, e do ensino médio fundamental, e a minha mãe falou, vou pagar a sua faculdade, vou te ajudar a pagar. E eu falei, pô, velho, eu dei trabalho a vida toda pra minha mãe, e ela vai se sacrificar financeiramente para que eu consiga ter, sei lá, um diploma, vou dar minha vida nesse curso. E aí quando eu entrei no curso de Direito, eu entrei imbuído só em dar uma resposta para minha mãe. E aqui entra um código que é muito interessante, que a maioria das pessoas fazem não por elas, fazem para agradar alguém. E aí é muito comum você ver a história de alguém que forma, pega o diploma, tá aqui, mãe, agora eu vou fazer o que eu quero. Só fez só para agradar uma pessoa, né? Então a gente tem uma necessidade de aprovação absurda. Sim. E nesse caso eu fiz mais por causa da minha mãe, então eu me tornei um bom aluno para dar uma resposta para ela. E no meio no primeiro, segundo período, eu tive um encontro com o direito que marcou a minha vida e eu falei, bom, é isso. Eu falei, vou ser juiz. Porque eu fiz estágio numa vara que uma juíza fez uma pergunta pra gente que eu achei o máximo. Ela trouxe um caso, leu o caso, falou, a situação é essa. Se vocês fossem juízes, como que vocês decidiriam? Pô, eu tava no segundo período, não sabia nada, praticamente nada. Gente forma e não sabe nada, né? Imagina no segundo período. E aí eu achei aquilo o máximo. Pô, velho, a possibilidade de você decidir o futuro de alguém, né? O curso da vida de alguém. Eu falei, pô, é isso, eu quero ser juiz. E meu tio já era juiz. Aí eu comecei a direcionar todo o meu estudo para a magistratura. Então eu foquei na graduação na magistratura. Aí eu formo, continuo estudando, só que em 2012 vem um evento que muda o curso, né? Minha mãe falece, aí eu falei, pô, agora eu tenho que colocar um pouco mais de energia na advocacia. Por quê? A advocacia era um caminho natural que eu deveria seguir para passar no concurso, porque exige o prazo de 3 anos, né? Um dos requisitos para ingressar na carreira da magistratura. E nesse período, eu passo por esse momento difícil na minha vida e tive que colocar energia na advocacia. E aí, em 2013, eu atuo em um caso que me dá projeção e foi quando eu comecei a colocar mais energia mesmo na advocacia. Mas a minha vida toda acadêmica, eu nunca quis advogar. Eu só quis passar pela advocacia para cumprir um requisito para ingressar na carreira da magistratura. Mas a advocacia surge de uma forma mais intensa no meu coração em 2020, quando eu já estava apto a passar no concurso, vinha de uma preparação muito pesada, só que com a pandemia, os concursos foram suspensos, e aí eu tinha que tomar uma decisão. Já venho desde 2018 com bons clientes, falei, pô, não posso ficar mais sem estrutura e vou começar agora a investir na advocacia. E aí tive um direcionamento claro que meu propósito estava relacionado com a advocacia, que era justamente a possibilidade de levar mais transformação para um número maior de pessoas e com liberdade, né? Porque, por exemplo, tem muita coisa que queima no meu coração que eu não teria a possibilidade de falar como juiz. Por quê? Porque eu tenho um sistema que iria, de certa forma, me castrar, né? Sim. E aí, como advogado, como empreendedor, como dono do meu escritório, do meu negócio, eu tem essa liberdade. Se eu quiser falar, eu falo, né? Então, a advocacia surge mais por conta de um propósito, né? De uma forma mais intensa na minha vida. Isso é legal porque a gente fala muito sobre isso na escola de advogados. Em que momento você opta pela advocacia, porque todo mundo entra na faculdade com essa dúvida. Muita gente sai da faculdade ainda com essa dúvida. E ainda passa por uma enchente de conceitos equivocados sobre a advocacia que estão aí nos bancos de universidade sendo disseminados de forma totalmente irresponsável. Para mim, por exemplo, a advocacia foi muito natural. Meu pai era advogado, eu sempre amei conversar sobre, mas eu era apaixonado por medicina. Eu assinava a revista de medicina, assim, antes de estar na faculdade. Eu queria ser cirurgião plástico. Na minha cabeça era o mais próximo que alguém podia chegar de Deus. Era assim, cara, veio errado, eu resolvo, entendeu? Então, assim, eu tinha isso e eu cheguei a fazer vestibular para medicina e etc. Cheguei a passar no vestibular de medicina. Só que aí eu passei numa determinada faculdade e eu queria outra. Já tinha passado para direito também. Todos os meus testes vocacionais davam direito. E aí meu pai falou assim, Guilherme, faz o seguinte, pra tu não ficar só estudando pra concurso, porque tu vai cansando, né? Estudando pra concurso ou estudando pra vestibular é muito cansativo.
Você tem dificuldade de manter a chama acesa há muito tempo, né? É muito difícil. E aí eu comecei a fazer direito. Aí eu tive uma aula de ciência política e de filosofia jurídica. Ali eu disse, cara, eu amo isso daqui, velho. Tá no meu sangue. E ali eu optei nunca mais. Fiz o outro vestibular de medicina e mantive o direito. Mas é legal ver como isso nasce para as pessoas em momentos diferentes da vida, né? Você não precisa, e é algo que a gente fala muito sobre ansiedades. Uma das nossas hot seats que a gente teve aí da fraternidade, eu falei muito sobre isso. Cara, segura a ansiedade, é natural. E a advocacia, ela nasce em momentos diferentes. Como foi pra ti, Luiz? Cara, se eu te falar que a advocacia foi a última opção pra mim. Como é que foi pra ti, assim? Chegou... Cara, eu... Brotei advogado. Cara, tanto é que no quarto e no quinto ano, eu não assisti aula de processo civil e processo penal. Porque na minha cabeça, a última coisa que eu ia fazer ia ser advogado. Tinha na minha cabeça, eu fazia estágio na delegacia. Então, na minha cabeça, eu ia ser delegado ou ia ser policial civil, porque eu gostava. E aí, depois de um tempo, assim que eu formei, eu fui pra delegacia, eu trabalhei na delegacia, então eu já sabia, depois eu fui pra prefeitura, depois eu fui pro Procon, depois eu entrei no escritório. Quando eu entrei no escritório de advocacia, aí eu vi o que era realmente advogar. Porque acho que na cabeça de muita gente, a advocacia é exatamente de uma forma igual pra todo mundo. E eu entendo que não. A sua advocacia é da forma que você quer. Se você gosta de liberdade, então você vai trabalhar menos e vai ter muita liberdade. Se você quer muito dinheiro, se você quer ganhar muito, você vai trabalhar muito e vai ganhar muito. Já nos outros setores eu não sentia isso. É aquilo que eu falo geralmente nos podcasts. Acho que até no teu eu já falei isso, né? Sobre ajudar pessoas a ganhar dinheiro. Exato. Não faz sentido você ganhar muito dinheiro e não ajudar pessoas, não faz sentido também você ajudar muitas pessoas e não ganhar dinheiro. E se você não tá ganhando muito dinheiro, porque você não tá ajudando muitas pessoas. Né? Eu acho que foi por isso que você se identificou com a advocacia também, né, Julião? Sim. Então, acho que comigo foi a mesma coisa, cara. Quando eu trabalhei no Procon, lá era muito bom ajudar as pessoas. Sempre chegava um senhorzinho de idade ou uma senhorinha de idade que tinha um problema que ninguém respeitava. E aí, como o Procon tem um poder de multa muito alta, a gente conseguia ajudar. E só que acontece, o meu salário era sempre o mesmo. E aí, depois que na advocacia eu entendi que isso era totalmente possível ajudar pessoas a ganhar dinheiro, aí foi onde eu me identifiquei. Mas como advogado, cara, foi assim, era a minha última opção. E eu digo, se você hoje tá na faculdade, ou então você já formou, e você não gosta de advogar, é porque você não identificou o seu jeito de advogar. Você tá advogando igual outra pessoa, você aprendeu com outra pessoa, você não está advogando do jeito que você gosta. Se você acertar, você não vai pra outra profissão. Isso aí me traz um gatilho foda da minha vida. Não sei se eu já compartilhei, acho que eu já compartilhei contigo isso. Como nasceu o Guilherme advogado de negócios, né? Que é algo que a gente vende muito na escola de advogados. A nossa gamificação, o cara que já chegou lá é o advogado de negócios. E como que nasceu o Guilherme advogado de negócios? Eu tinha um perfil de advocacia muito vinculado a meu pai, né? Que era advogado de banco, então ele tinha outras nuances, certas ou erradas, nuances da formação dele, pessoal e profissional. E eu era um cara empreendedor, eu fui produtor de eventos, fui corretor, enfim, eu trabalhei com infinidade de coisas. Então, quando eu saí da faculdade, eu estava ávido por isso, continuei empreendendo, aí eu montei um call center e tal. E meu pai tinha um perfil mais contencioso e de uma advocacia, na minha opinião, um pouco mais presa. Então, quando eu tive essa ruptura, que foi um momento muito difícil na minha vida, a gente falou sobre isso no podcast do Berlink, quando eu tive essa ruptura, que eu zerei meu game ali, eu pensei, cara, eu vou fazer agora do meu jeito. Aí eu montei a advocacia de negócio. Então, assim, é muito legal isso. E Julião, puxando aqui para começar a fase divã do nosso podcast, conta pra gente um pouco da tua história. Eu acho que eu sou um cara que te admiro pra caralho, você sabe disso. Conta um pouco de quem é o Júlio, onde você começou, de onde você vem, como é essa construção da tua história até a Maximus Advocacia, o cara que você é hoje, que incentiva e inspira tantas pessoas. Pô, irmão, antes de começar a contar a minha história, você contou algo da sua história, do seu encontro com a advocacia que eu achei inusitado, porque geralmente o aluno do curso de Direito se apaixona com o curso quando ele tem contato com as matérias mais robustas, direito penal, civil. Você com a parte mais filosófica, né? Porque a gente está falando de ciências políticas e de filosofia, né? É engraçado porque a maioria detesta esse tipo de matéria e engraçado é que eu curtia essas matérias. Eu sempre gostei da parte mais filosófica do direito, mais de pensar o direito. Inclusive, eu achei que eu seria um jurista. A gente teve até um bate-papo lá no grupo da fraternidade. Mas fulano, pô, não é bem visto na comunidade jurídica. Cara, eu já quis ser bem visto pela comunidade jurídica. Hoje em dia eu quero levar
transformação para um número maior possível de pessoas e fazer grana para ajudar os meus, né? A dinâmica é essa. Se eu sou bem visto na comunidade jurídica, cara, tô pouco me fudendo se eu sou bem visto ou não, mano. Fala mal, fala bem, fala de mim, né? E aí a gente vai levando essa transformação para conseguir alcançar um número maior de pessoas. Mas é engraçado porque essa parte filosófica te leva a pensar. E aí hoje a gente vê na graduação e, cara, o nível tá terrível. Por quê? Porque a galera não desenvolve o raciocínio jurídico e a filosofia te ajuda muito a pensar. Muito. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu tinha as conversas com meu tio, que é juiz, cara, eu ficava lá o dia inteiro, saía do estágio e ia lá pegar os códigos com ele, porque é um fenômeno. O raciocínio mais brilhante que eu vi, nunca vi ninguém raciocinar o direito igual ele. O raciocínio dele é muito rápido. E ele falava comigo o seguinte: filho, você não precisa decorar as leis, saber nada desse negócio de doutrina, decorar. Cara, só desenvolve seu raciocínio jurídico. E aí o raciocínio jurídico começa nessa fase que o aluno geralmente abomina, porque ele quer ver o matar alguém do 121, subtrair para si ou para outro, e coisa alheia móvel, quer se deparar mesmo com a realidade do direito, né? Quer chamar a ex de um 71. Exatamente, então achei engraçado. Cara, mas a minha história é a seguinte: eu nasço em São Paulo e venho depois muito novo para Minas, né, com uma família. Meu pai, na época, ele era tipo Júlio, tinha 2 empregos, mas ele aposentou muito novo. E com a aposentadoria, esse sistema que nós temos da Previdência Social, a remuneração foi caindo, e a gente vivia numa situação bem simples. E, cara, a minha vida toda eu fui ligado ao futebol. Sempre nutri o sonho de ser jogador de futebol. Como todo e qualquer brasileiro, né, cara? Então, nutri por muito tempo, só que nunca me dediquei suficientemente para isso, né? Eu vejo que, cara, o ambiente que você vive, aqui não é vitimismo nem nada, mas o ambiente que você vive e é forjado, ele vai te moldar, não tem jeito. Então, naquela época, eu convivia com pessoas que não tinham compromisso com nada. Então, por uma questão óbvia, eu fui pegando essa frequência. E também passei a ser uma pessoa sem compromisso. Então, eu não tinha compromisso com futebol. Aí, depois, eu fui crescendo, né? E vi que não dava mais para ser jogador de futebol. E aí, só me restava estudar. E minha mãe falou: olha, eu vou fazer de tudo para que você tenha a possibilidade de estudar. E aí, quando surge o curso de Direito na minha vida, como eu falei no início, meu tio, por ser juiz, ele acabou sendo o padrão de sucesso da família. Ele continua sendo uma grande referência, né? Mas faz menos grana que eu, né? Vamos ser sinceros. Então ele era referência. Então a família via ele como, poxa, esse é o padrão de sucesso. Então todo mundo queria que a gente fizesse o curso de Direito para a família toda. Não, tem que fazer o curso de Direito para que a gente consiga alcançar o mesmo sucesso do meu tio, né? E nessa época, era uma época que eu não tinha compromisso com nada. Demorei a começar a trabalhar. Então, quando você não tem a sua identidade revelada, você vai acreditar em tudo que as pessoas falam a seu respeito. Então, você acaba assumindo esses rótulos, né? E naquela época, de fato, eu estava alguém descompromissado, né? Porque a gente nunca é nada. Você só está. Tudo que a gente vive é uma fase. Então, nessa fase que eu não tinha compromisso, eu passei por várias situações difíceis de escassez, de privação e inclusive essa mentalidade que foi forjada lá na minha mais tenra idade, ela me acompanhou por muito tempo. Porque a escassez e os bloqueios emocionais e as crenças, elas são construídas todas nessa idade. Então eu fui forjado num ambiente que não me proporcionava crescer, que não fortalecia a minha forma de pensar e fui crescendo assim. Então quando eu entro na faculdade, eu entro assim. Aí quando você pensa no concurso público, aí você vê a possibilidade de levar a transformação. Mas o concurseiro, ele quer o quê? Na grande maioria das vezes. Estabilidade, que a gente sabe que não existe. Então você quer o quê? Todos os meses um salário, você quer ir lá bater o carimbo e no final do mês receber aquele salário sem ter nenhum tipo de oscilação. Por isso que você consegue estabelecer os seus compromissos em cima daquilo que você já ganha. A vida do empreendedor é totalmente diferente. Você não tem um teto, mas até você chegar ao status de fazer grana de verdade, tem todo um caminho, né? E aí só vive o propósito quem suporta esse processo que é árduo, né? De passar pelas dificuldades. E aí eu fui me descobrindo, né? E aí eu tive um encontro com a minha identidade de saber quem eu sou, né? E aí à medida que você tem uma revelação de quem você é, o seu propósito também fica mais claro, né?
E aí eu vi que a minha história seria com a advocacia, onde eu posso levar a transformação para um número maior de pessoas. O Luiz falou algo que eu acho sensacional, cara. A grana, ela está estritamente ligada ao número de pessoas que você leva a transformação, que você impacta. Não tem como você fazer grana sem impactar pessoas. E aí acaba sendo também não sendo injusto você impactar várias pessoas e não fazer grana, né? Então alguma coisa nessa dinâmica não tá bem ajustada, né? Deixa eu fazer um complemento aqui da parte de... Você estava falando sobre os concursos. É algo que eu reparo muito, principalmente em quem está formando, Gui. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu sou concurseiro. Cara, a pessoa que ela pega o propósito dela. Por exemplo, você falou que você achava muito massa a questão do juiz, de fazer a decisão. Então, se a pessoa ela quer ser juiz, ok. Foca ali no seu projeto, você é ser juiz e pronto. Agora, quando você é concurseiro, você está simplesmente pela estabilidade... Cara, eu sinto dizer, mas em algum momento você vai se frustrar. Infelizmente. Te falo porque já aconteceu comigo. Eu experimentei, eu já abri mão de concurso. Já cheguei a entrar, ficar 2 dias, no 3º dia eu pedi pra sair. Porque quando você olha só o valor do salário, você disse, o juiz. Cara, você faz muito mais grana que um juiz. Eu faço. O Gui faz... O Gui acabou de fazer a nossa frente aí. Ele tava na reunião aqui, não vou nem falar quanto ele fez. Pô, tem gente que vai estar bloqueado, não vai entender. Mas enfim, se você olha valor, cara, não adianta. Não adianta. O empreendedorismo, ele realmente, ainda mais na advocacia, no início ele é um pouco mais pegado. Mas eu tenho certeza, se você fechar um contrato no mês, 2 contratos no mês, provavelmente você vai ganhar muito próximo ou mais do que um concurseiro ou que um concursado na realidade ganha. Agora, se aquilo é o teu propósito, você gosta daquela função de trabalhar com aquilo, ok. Então como que você faz pra você saber se você deve ou não entrar naquele concurso, seguir aquele concurso? Cara, você já trabalhou lá? Você já estagiou lá? Você sabe como que é a vida daquela pessoa? Porque a polícia era muito massa. Era mais respeitado. A comarca onde eu trabalhava, a delegacia era maravilhosa. O clima de trabalhar lá era muito bom. Inclusive, um abraço pra todo mundo da Polícia Civil de 3 Pontos. Lá era muito massa. Eu gostava muito de trabalhar lá. Só que aí um amigo meu perguntou o seguinte. E se te transferirem lá pro norte? Que você não conhece ninguém. Que a delegacia não tem estrutura. Que o delegado for corrupto. Você vai fazer o quê, irmão? Então, ou seja, o propósito da pessoa não tá ligado ao concurso. Mas sim a função. Exato. Se ela gosta daquela função, ok. Segue até você conseguir, irmão. Agora, se não for, segue tua vida, descobre teu propósito. É como se a gente pegasse esse controle e tentasse ligar pra alguém. Ou se eu pegasse o telefone e tentasse abaixar o ar-condicionado. Não vai funcionar. Por quê? Não é o propósito dele. Exatamente. Né? E tem um ponto muito interessante sobre isso. E quem me conhece há mais tempo, e principalmente as pessoas que conversam mais comigo, eu tenho um jeito meio... Assim, forma de falar, eu sou... Porra, não tem mimimi, velho. Eu não gosto. Quer falar comigo? Tu pode falar, porra, Guilherme, tu tá fazendo isso errado. Não precisa dar floreio, enfim, eu não gosto dessas frescuras. Então, e muita gente que conversa comigo, às vezes traz dificuldades, eu falo, cara, tu tá sendo pobre. Por quê? Não é que eu condene, e aí às vezes, o primeiro episódio do podcast é o seguinte, desmistificando os mitos que te deram na faculdade. Primeiro episódio do Advodásticos. Então a gente elegeu vários mitos que a galera sai da faculdade e tal, não sei o quê. E eu fui caceteando tudo. Pá. E aí depois a gente houve um comentário e falou, cara, tu não precisa condenar o cara que quer fazer concurso. Eu falei, não, você não interpretou corretamente. Eu não condeno a profissão. Eu não condeno o objetivo. Eu condeno os porquês. Se a tua motivação... Eu não sou contra o cara escolher ganhar 25 mil por mês tendo uma função no judiciário. Eu não condeno o cara ganhar 40 mil por mês, 50 mil por mês sendo desembargador, 60, 70 mil por mês. Eu não condeno. Inclusive tá tendo eleição do 5º lá no Maranhão. Teve eleição ontem. Eu acho o máximo. Participaria? Não. E aí, o que acontece? Eu não sou contra a função, sabe, Júlio? O que a gente tem que pensar, o que te motivou aquilo. Exato. O que te motivou aquilo? Porque a advocacia, pra quem não quer advocacia, também não vai ser boa. Se você tá optando por fazer concurso pensando, cara, eu quero estabilidade, que vida medíocre você vai ter? E se não estão te dizendo isso hoje, me segue lá no Instagram que eu vou te dizer. Não tenho problema com isso. Então, assim, é muito interessante esses porquês. A nossa motivação, ela tá muito vinculada. E a força de vontade. O cara que chegou lá, ele passou pelo que precisava passar. E ele só passou pelo que precisava passar porque ele tinha propósito. Senão, não roda. Julião, e aí, galera, eu vou deixar uma dica. Eu não deixei no começo, pequei. O Roche falhou.
peguem um caderno, pelo amor de Deus, e anotem os códigos que esse cara tá dando aqui, entendeu? Ele falou a palavra código, anota. Anota, pelo amor de Jesus Cristo, anota. Aí faz que nem o Luiz faz. Bota numas porra de uns quadros e bota lá no teu escritório, em todos os lugares. Julião, você vivenciou, enfim, teve um início, enfim, demorou de escolher a advocacia, teve suas limitações, e é muito legal como você entrega isso, você mostra isso. Mas me diz uma coisa, o que foi, assim, quais foram as principais viradas de chave pra você? Quais foram os momentos que você pode eleger assim, cara, eu passei por isso e ali eu descobri que eu tava com a crença limitante, eu tava com tem algo que eu digo e eu acho que isso combina muito com o teu perfil hoje. Eu falo o seguinte, inclusive sobre professores de algumas universidades, da maioria dos professores, inclusive, que chegam e vendem na faculdade muita dificuldade. Eu sempre digo, a pessoa que está te vendendo dificuldade é porque vive frustração. E todos nós, em algum momento, vivemos frustrações. Claro. Só que a gente não vende isso, né? E quais foram os momentos em que você se deparou e que foram momentos que fizeram você enxergar que a sua mentalidade estava atrapalhando o seu crescimento? Cara, eu costumo dizer que, na verdade, todo problema é pedagógico. Toda dor é pedagógica. Você passa por problemas na vida e esses problemas eles vão te ensinar algo se você tiver, de fato, maturidade para entender e um coração ensinável. Eu passei por várias situações na minha vida que me levaram a ser quem eu sou hoje. Por quê? Porque o problema ele te forja. O problema, à medida que você vai passando e superando e ressignificando, qual que é o problema de passar por uma situação difícil? É você passar por ela e não ressignificar. Eu passei pela perda da minha mãe e nessa fase, foi uma fase muito interessante porque um evento que eu não ressignifiquei me levou à depressão, que foi o fato da minha mãe ter falecido e eu não ter acontecido na advocacia ainda. Por quê? Porque eu estava dividido entre magistratura e advogar para conseguir o tempo, né? O tempo para passar na prova, né? E nesse tempo, quando você se divide, tem muita gente que tá nessa situação. Eu conversei recentemente, o pessoal me manda mensagem direto no direct. Ah, não, porque eu tô... Tem até uma colega que ela é professora, ela está professora, e ela sabe muito, cara, direito de saúde, muito mesmo. E ela fica com essa jornada dupla de, eu tenho que estar na escola, e aí eu falo, isso aí está te atrapalhando a prospectar clientes e entregar 150% de energia na advocacia. Ah, não, mas só faltam 2 anos para eu aposentar. Então a galera sempre quer uma muleta, quer uma escora, né? E aí cada um sabe a vida que tem e que quer ter, né? Então quando você passa por situações assim e aprende com elas, você amadurece demais. Essa situação da minha mãe, por exemplo, eu queria concurso e estava dividido na advocacia, então você acaba não fazendo uma coisa bem feita e nem outra. Exato. E aí, quando aconteceu a situação da minha mãe, uma frase que a minha mãe falou, só para contextualizar, a minha mãe ela era portadora de doença de Chagas, e aí, para quem não sabe, a doença de Chagas, ela incha o coração, né? E aí o coração dela foi inchando, chegou num momento que ela estava com a frequência cardíaca muito baixa. E aí um dia ela sai de casa e a frequência cardíaca dela baixou muito e ela teve que ir procurar um hospital. E ela foi tranquila, lúcida, e aí quando ela chega lá, o pessoal me liga. Ela estava demorando muito para chegar em casa, aí eu já saio desesperado. Quando eu chego lá e vejo a minha mãe na enfermaria, ela soltou a seguinte frase. Ela começou a chorar muito e falou assim, logo agora. Quando ela fala aquele logo agora, qual que era a mensagem que ela estava passando? Pô, velho, tô passando por isso agora. Ela não estava preocupada com o que ela estava vivendo. Na verdade, a preocupação dela é, agora que eu tô passando por isso, e se eu falecer, como é que vai ser? Porque eu não tinha acontecido ainda na advocacia, né? Só que naquela época eu ainda não sabia, e entra a questão da mentalidade, que eu não era a fase que eu estava vivendo, eu não era aquela fase. Aquela fase só foi uma das que eu vivi, e hoje também eu não sou a fase que eu estou vivendo. E aí, naquele momento, eu não sabendo disso, eu deixei esse logo agora ir crescendo no meu coração até o ponto de me levar à depressão. Porque eu não ressignifiquei. No momento que eu já poderia proporcionar para ela muita coisa, ao ponto dela olhar para mim e ter orgulho do profissional que eu estava me tornando, ela não estava mais comigo. Então, aquilo ali, não aprender a ressignificar esses eventos que acontecem na nossa vida, cara, uma hora ele vai repercutir. E aí, essa situação me levou à depressão, e aí me levando à depressão, foi uma situação difícil que me paralisou completamente, eu não consegui sair de casa para trabalhar, velho, era assustador. E foi um período que a Ruana ficou muito sobrecarregada, porque tem um problema do advogado, que é o seguinte...
Na verdade, o advogado, mais que o advogado, é uma raça vaidosa. Você começa a fazer uma grana, você já sobe abruptamente o padrão financeiro. E aí, quando você sobe abruptamente o padrão financeiro, você tem que também subir a energia para fazer grana. Não tem problema nenhum você subir o padrão, nenhum mesmo. A gente tem que tomar cuidado com a escassez quando ela vem fantasiada de prudência. Ah, não faz isso não, porque não é o momento. E às vezes você deixa de tomar uma decisão importante que vai te colocar numa linha ascendente de crescimento porque você acha que você está sendo prudente, mas na verdade você está sendo só está sendo escasso. Então, nesse momento, eu subi muito o padrão, mas ali fui inconsequente, a verdade é essa. E como eu subi o padrão demais e não trabalhava e não tinha inteligência financeira, não sabia nada de educação financeira, eu não tinha reserva de emergência e à medida que eu não trabalhava e o cliente não entrava, aqueles clientes que vinham pagando, eles terminaram os contratos, eu fiquei sem receber. E aí nós entramos numa situação financeira muito difícil. Então, essa situação difícil me levou a estudar sobre educação financeira. Falei, não quero nunca mais passar por isso. Porque como que eu passo por uma situação de não poder trabalhar e não tenho uma reserva de emergência? E aí fica esse código. Inteligência financeira muda completamente o jogo. Por quê? Porque hoje eu sei que se eu passar por qualquer situação, eu tenho uma reserva que dá para ficar aí um bom tempo parado, sem fazer nada. Por quê? Porque eu me programei para viver esse cenário. Então foi passando por uma situação difícil que veio o start de mudar a minha mentalidade com relação ao dinheiro. Porque o que é o dinheiro? O dinheiro é energia. Se você não souber administrar essa energia, e ele não aceita desaforo, o pior de tudo é isso. Se você começa a gastar e não tem reserva e não gasta de uma forma inteligente, você vai entrar numa situação difícil. Então essa foi a primeira mudança de mentalidade, mas ainda muito escasso, porque tem um problema também com a educação financeira. Educadores financeiros, amo vocês, acho que vocês desempenham um papel fundamental na sociedade, inclusive tinha que ser cadeira nas escolas públicas. Sim, concordo. Você tem que aprender educação financeira desde o berço, só que aí existe um movimento para não permitir que as pessoas rompam com essa alienação com relação ao dinheiro, mas isso é conversa para um outro podcast. Então, mas o problema da educação financeira é que ela tem uma tendência a deixar as pessoas ainda mais escassas. Por quê? Não, isso aqui eu não posso gastar porque eu tenho que fazer minha reserva, eu tenho que fazer isso, e tem caixinha para tudo, eu tenho isso. Tenho a conta do desfrute, tenho a reserva de emergência, tenho a conta de custo de oportunidade, mas se você ficar focado só nisso, em juntar e não multiplicar, você não vai conseguir avançar e aí você acaba se tornando uma pessoa escassa. Então a educação financeira é muito importante, eu só ligo o alerta quando ela acaba te deixando mais escasso do que você era, em homenagem à prudência financeira, né? Só queria abrir um adendo aqui. Ô, Julião, explica pra galera o que é crença limitante, o que é ressignificar alguma coisa. Enfim, esses códigos que você usa, essas palavras que você usa, explica pra galera que acho que nem todo mundo deve saber já, né? Acho que é tanto costume da gente te ouvir, acho que já tá falar sobre isso, né? Mas explica pra galera aí. Explica para aquelas poucas pessoas que ainda não te seguem no Instagram. Quem não segue ainda, juliomassimo.adv, hein? Segue lá, bora. Então, cara, as crenças elas são formadas geralmente através de eventos que acontecem. Por exemplo, você ouve a sua mãe o tempo inteiro falando que o dinheiro é sujo. Você pega no dinheiro, aí sua mãe já fala, filho, vai lá e lava as mãos porque o dinheiro é sujo. Aquilo ali gera uma crença. E aí, quando você cresce, você começa a ter uma certa aversão ao dinheiro e a pessoas que têm grana. Você já ouviu aquele discurso? Gente que tem grana não presta. Gente que tem grana não ajuda ninguém. De onde você tirou isso? Uma vez estava tendo uma resenha, há muito tempo, quando eu ainda conversava em grupos de WhatsApp, grupo de família, o pessoal puxou uma resenha lá falando, não, porque o rico não ajuda ninguém. Eu falei, mas com quantos ricos que você convive para você tirar essa conclusão? Então essas são crenças que são instaladas desde a sua mais tenra idade. Acontece um evento, esse evento vai virando uma crença e você carrega essa crença para sempre, enquanto você não passa por um processo de desconstrução dessas crenças limitantes que te impedem de avançar, substituindo essas crenças por crenças de crescimento. E agora, a ressignificação nada mais é do que você trocar o significado. Por exemplo, passei por uma situação muito difícil. Aquela situação ela serviu para que eu tivesse hoje a mentalidade que eu tenho.
Mas isso só aconteceu depois, porque até então eu enxergava aquilo ali como uma catástrofe. O maior problema que eu tive na minha vida até hoje foi esse. Tem um ponto interessante sobre isso, Júlio, te cortando, que ressignificar talvez seja a maior habilidade necessária para o ser humano. Sim. Por que eu digo isso? Você ter a capacidade de sofrer um baque e ver aquilo como algo que tá te jogando pra frente, você, em vez de um buraco, ver um palanque, sei lá, uma escada, é algo assim que exige da natureza humana uma capacidade absurda de raciocínio, de princípios. E cara, eu conto minha história várias vezes e não é uma história de tristeza, não é uma história... Não, mas... Quando eu tive essa minha queda, e até engraçado que é um dos recortes de podcast que mais viraliza no meu Instagram, que é pra você que tá pensando em desistir. O momento em que eu vi que as pessoas que eu acreditei que estariam do meu lado me abandonaram, e você sabe dessa história até inclusive de forma muito, né, peculiar. A gente conversou muito sobre isso em Buenos Aires, no Desfrute. Mas assim, naquele momento eu percebi, e até pra perdoar as pessoas, né? Então você sempre vai encontrar, quando você se coloca numa posição de fazer algo diferente, você vai encontrar resistência, às vezes em familiares, às vezes em companheiros, companheiras, às vezes em melhores amigos. Então, e você vai passar por crises, mas muitas de você ressignificar. Sim. Quando você pensa que alguém não te incentiva, não é porque ele quer teu mal. Às vezes ele simplesmente não tem a mesma visão que você. Mas essa é uma dinâmica do cérebro. Como que o cérebro funciona? O cérebro ele está sempre no modo de economia de energia. Então, o cérebro ele tem um mecanismo de defesa que é acionado todas as vezes que ele não entende algo. Então, o seu irmão, o seu pai, os seus amigos de infância, eles não fazem por mal. É porque o cérebro não entende essa frequência que você alcançou e aí o cérebro buga. E por causa disso, por causa do mecanismo de defesa que foi acionado, eles começam a rejeitar. Só que tem um problema com isso, porque pega esse código. Você nunca vai acessar aquilo que seu coração rejeita. Então, o que eu faço hoje? Eu vejo uma situação que eu ainda não alcancei uma frequência, em vez de deixar o cérebro acionar esse mecanismo, né? Não alcancei a frequência, em vez de deixar o meu cérebro acionar esse mecanismo de defesa, eu já rapidamente mudo a frequência do cérebro e falo, deixa eu entender o que essa pessoa fez para alcançar aquilo, porque eu sei que existe um caminho. Então, o cérebro o tempo inteiro ele vai tentar te limitar. E uma das formas de você ressignificar qualquer coisa é fazer perguntas. Quando você aprende a fazer perguntas, você desenvolve uma habilidade poderosa de transferir pressão. Toda situação que acontece na minha vida, a Ruana ela pode falar com propriedade. Eu demoro muito pouco tempo para ressignificar. Eu já começo a fazer perguntas imediatamente. Só uma situação que durou uma madrugada inteira, que eu entrei numa guerra, que eu fiquei angustiado. Falei, pronto, essa situação agora vai me levar, entrei em desespero. Nós fizemos a compra de uma casa aqui de um valor elevado e a gente vem, pela graça, pela misericórdia de Deus, alcançando muita coisa. 2022 foi assustador por tudo que nós fizemos. E aí nós fomos lá com direção, né, de Deus e tudo e compramos uma casa. E aí quando eu comecei a ver, porque o que acontece com relação à escassez? É importante a gente falar da escassez. A escassez, ela nunca te abandona. Não existe cura para a escassez. A escassez, ela só vai sendo tratada à medida que você desenvolve uma habilidade uma mentalidade forte. Então, a escassez, ela sobe de nível. À medida que, por exemplo, quando eu não tinha grana, a minha escassez era uma. Hoje que a gente vem crescendo, a minha escassez é outra com base nos desafios que eu tenho hoje. Então, nós fomos lá e compramos uma casa de 7 dígitos. E aí, um dia, eu tranquilo e tal, os desafios da casa, faz isso, paga isso, entrada, aí sai aquela montoeira de dinheiro da conta. Aí tem que fazer um serviço, mais dinheiro. Aí imposto, uma fortuna para você pagar. Aí quando eu comecei a ver aquela quantidade que eu nunca tinha visto, então era um cenário novo que eu estava vivendo. Eu nunca tinha visto na minha vida uma quantidade tão volumosa de dinheiro saindo em um curto espaço de tempo. Quando eu vi aquilo, eu falei, vou quebrar. Automaticamente o meu cérebro começou a mandar mensagem. Velho, você tá com um apartamento aqui top, você tava com muita grana, você não precisava de fazer isso. Então, aí o cérebro começou o tempo inteiro a trazer esses questionamentos. E quando ele traz esses questionamentos e você aceita, ele te paralisa.
E aí o que eu aprendi? Aí eu passei uma madrugada inteira em luta, velho, não conseguia dormir. Falei, pô, vou quebrar. Pô, vou quebrar, velho. Aí o cérebro falando isso como, nossa, você não precisava e tal. Aí eu respirei, comecei a respirar fundo para controlar a minha ansiedade, a minha agitação e comecei a fazer perguntas. Mas por que eu vou quebrar? E aí comecei a soltar um tanto de pergunta pro cérebro. E à medida que você vai perguntando e o cérebro não encontra respostas para essas perguntas, você entra no estado de calmaria e você mete marcha. Porque isso é só uma dinâmica. O cérebro vai tentar o tempo inteiro te paralisar e te impedir de tomar decisões importantes. E aí, quando eu comecei a aprender a lidar com essas situações, minha vida não ficou mais fácil, mas ela fica mais simples, né? Então eu consigo lidar com essas situações de uma forma muito mais rápida, né? Então eu ressignifico muito rapidamente todo evento que acontece na minha vida. São eventos emocionais, porque a gente tem que entender que esses eventos são emocionais. É uma dinâmica emocional que tende a te paralisar se você não aprender a ressignificar. Então, aconteceu essa situação, eu troco o ressignificado. Às vezes uma pessoa passou por um momento, uma ofensa. Às vezes uma pessoa falou alguma coisa com outra e aquela ofensa durou 2 minutos. Ela vai carregar isso aí por uma vida inteira se ela não aprender a ressignificar e entender que as pessoas fazem o melhor que elas podem com o que elas têm. Então, quando você entende essa dinâmica e desenvolve inteligência emocional, cara, você supera qualquer situação. Então, hoje em dia, aconteceu uma situação, eu ressignifico muito rápido. Quando eu encontro dificuldade para ressignificar, eu começo a fazer perguntas. O tempo inteiro, perguntas. Para quê? Para ensinar meu cérebro o caminho, né? O que você acha que é a maior crença limitante de advogado? Principalmente aquele que acabou de formar. Cara, a maior crença limitante... Ou escassez. Escassez, né? A maioria dos advogados... Porque o que acontece? A maior crença que o advogado carrega quando ele sai da faculdade é que não tem como você fazer grana na advocacia. Essa é a maior crença de todas. Você tem que ser concursado porque você vai ter estabilidade, você vai ter um bom salário. Na advocacia, o advogado está recebendo aí salário mínimo. Cara, eu ouvi isso direto. Você vai trabalhar aí para os outros, vai ganhar mal. E aí, quando você ouve isso e tem essa crença como uma verdade, você não consegue se movimentar. E acaba ficando paralisado. E aí, muitos enveredam para o concurso. E aí é engraçado. Eu concordo com tudo que você falou com relação ao cargo público. Quando você tem um direcionamento, eu tenho uma vocação para ser juiz, o meu propósito é na magistratura, o meu propósito é no MP, o meu propósito é na defensoria pública. Cara, amém, velho. Vai lá e faz da melhor forma possível. O problema é quando você ouve a vida inteira, os seus 5 anos na faculdade, que a advocacia não dá grana, e aí você se mata de estudar para passar num concurso de alta performance, igual da magistratura, do MP, da defensoria pública, pensando só no dinheiro. Aí o que acontece? Olha os cenários que você vai se deparar quando você foca só no dinheiro. O dinheirista, mano, não tem como. O cara que coloca o coração dele no dinheiro, ele não consegue prosperar. O cara passa no concurso da magistratura. Tô lá com meus 30 mil de salário, agora eu sou aí uma autoridade na sociedade. Aí ele chega e tem que ver assinar um alvará de 10 milhões. E aí ele faz a conta lá, o advogado cobrou 20%, 30% de 10 milhões. E vai ficar a carreira dele praticamente toda para alcançar quase o que o advogado alcança num caso. Então, o cara que coloca o coração no dinheiro, acontece isso. Um promotor de justiça. Aí ele vai fazer um júri com um advogado, ou então ele vai ter como um ex-adverso um cara igual o Cacai, por exemplo, um advogado bem sucedido. Aí você vai para a defensoria pública, aí a defensoria pública assiste um cara, e aí você representa um outro. Aí você chega lá com um terno top e tal, com uma pompa, os caras às vezes até te conhecem. Então, se você focar no dinheiro, é isso. Mas a galera coloca o coração no dinheiro por conta das crenças que foram construídas lá na infância e por tudo aquilo que eles ouvem também no banco da sala de aula. Não, você não vai fazer grana com a advocacia. É impossível fazer grana com a advocacia. Então, você entrou esse discurso hoje de advocacia empreendedora, velho, o pessoal na faculdade surta. Que empreendedor o quê? Você é o jurista, você é isso, você é aquilo. Então essas são as crenças. Isso é interessante, Luiz. E assim, algo que a gente bate demais. Eu sou professor universitário, tô aí há quase 2 anos afastado por interesse, por não estar conseguindo conciliar com o estilo de vida que, graças a Deus, eu tenho conseguido viver. Nossa, 50 viagens no ano, como que dá aula assim? Mas assim, várias vezes eu me deparava com alunos que viraram amigos, que hoje são advogados, estão ganhando dinheiro. E eu falava pra eles assim, cara, advocacia. Eu te conheço, tô vendo tuas habilidades, tuas competências.
que é um ponto que a gente pode tocar aqui também. Vem pra advocacia. Te permite viver a advocacia. Porque a opção dos caras pelo concurso público, ou até para fazer outras faculdades depois, enfim, eram 100% motivadas, porque não, mas o professor fulano de tal, e é foda porque eu tenho a resposta na ponta da língua, né? Aí eu sou assim, e aí, porque o professor fulano de tal tá aí, ó, não sei quantos anos de advocacia e tá aí querendo agora ser assessor de juiz. Aí eu falava, porra, eu tenho 5 anos de advocacia, cara. Tu gosta mais de olhar quem? A vida de quem? Então, assim, essas crenças, essa escassez, ela é plantada de forma muito forte na faculdade. E vai desde a divisão das disciplinas, Sim, né? O plano de ensino, até as pessoas que estão lá. Só que sabe qual é a grande diferença, Julião? E aí não dá pra transferir essa responsabilidade só pra faculdade? Na nossa época não tinha tanto conteúdo disponível. Não tinha nada. Não é? Então, assim, qual sorte teria o Júlio, o Guilherme, o Luiz, se a gente, nessa fase da nossa vida, tivesse tido acesso a um Júlio, um Guilherme, um Luiz, um Marcelo Saf, um Berlim Cantelmo? sim. Não é? Aí esses conteúdos que estão aí disponíveis, assim, cara, você só não descobre o mar que é a advocacia hoje, que a advocacia pode entregar, se você não quiser. Mas essa questão é uma questão interessante, que é assustador. Você vê que na era da informação, a quantidade de pessoas desinformadas, a quantidade de advogados que não conseguem prosperar porque não dão conta de acessar a informação. Rejeição, né? Rejeição, escassez, mentalidade. Imagina. Bate muito com o que você falou do cérebro. Você Exato. tá olhando a pessoa lá nas redes sociais. Cara, tu olha... Vamos lá, tu olha o Júlio Máximo. Nas redes sociais. Não, um cara que tá vivendo muita coisa que sonhou viver, com a esposa dele, com a família dele, conquistando coisas, a sua casa, a gente acompanhou isso, então é muito legal de poder acompanhar isso. Você acha que é mais fácil pra ele pensar o quê? Ih, ladrão. Não é? Ganhou de forma desonesta. Tá enganando os outros. Não presta. É assim. Então, assim... É o cérebro. O cérebro, ele vai te trazer pra isso. Só que, assim, a gente tem que assumir a condição de redatores da nossa própria história e dizer, cara, eu consigo fazer também. Por que não? Eu não sou um gênio. O Guilherme não é um gênio, não. Nunca fui. O Júlio não é um gênio. O Luiz não é um gênio. A gente não ganhou na Mega Sena de repente. Não, cara. A gente Fazedor. a gente tá... a gente viveu o que precisava viver. E eu costumo dizer o seguinte. Se você não tá disposto, meu irmão, se você não tá disposto, você não vai chegar lá. E não é porque a advocacia tá saturada, não é porque não tem acesso, não é por nada disso. É porque você não está disposto. Acabou. Você pode assumir isso pra si mesmo e mudar o que vai acontecer daqui pra frente, ou você pode mergulhar nisso e passar a vida inteira reclamando que a advocacia não é tudo que era pra ser. Julião, tem um ponto teu, cara, que eu queria muito trazer aqui, e que eu acho que a gente pode trazer pra esse episódio. Você vive da advocacia criminal já há bastante tempo. A gente fala muito sobre a parte de escala, de crescimento na advocacia, de você usar o digital a teu favor, de como isso beneficia a geração de agora. Só que a tua advocacia criminal, ela não é essencialmente digital. E você agora tá enveredando pra saúde. Como é que foi essa experiência pra ti? Porque às vezes a gente tem muito daquele... Cara, eu faço isso, eu não posso fazer outra coisa. Que é o Berlim que falou sobre isso no episódio dele. Que você tem que receber o teu cliente e entender que você pode vender muitos produtos. Como tá sendo pra ti essa pivotada, cara? Cara, na verdade, o que a gente precisa entender? Você tem que levar soluções para os seus clientes. Às vezes um cara do criminal tem alguém na família, às vezes é um empresário, mas tem alguém na família que teve uma negativa de um procedimento do plano ou do próprio SUS. E aí você vai lá e consegue resolver. Qual que foi a questão relacionada ao direito da saúde? Porque são áreas que, embora tenham uma dor muito parecida, a dor é muito parecida, a dor na saúde e a dor no criminal. A dor na saúde eu tô percebendo que ela é muito maior que no criminal, porque no criminal você tem o que de dor? Uma privação de liberdade. Aí na saúde você tem alguém que, se não conseguir um determinado tratamento, pode morrer. Imagina. Ainda mais latente, né, a dor? Nossa, tá doido. Você pega um caso, por exemplo, um paciente oncológico. O cara precisa dar o início a um tratamento.
Você acompanha a Ingrid lá, a peregrinação, cara. Aí você vai conseguir o tratamento. Você fica naquela, se eu não conseguir, esse paciente vai morrer. O cliente no criminal, o máximo que vai acontecer é ele ficar privado da liberdade por um tempo, privado das coisas que ele fazia aqui fora, e privado da família, mas a família tem a visita. Agora, o paciente que não consegue o remédio, se ele não conseguir essa medicação, ele vai morrer. Vai ficar privado da própria vida, né? Então, o que acontece? No criminal, eu vi uma dificuldade enorme de escalar. Eu ainda estou tentando ver uma possibilidade de conseguir trazer escala para o criminal vindo do digital. Eu ainda não consegui encontrar essa possibilidade. Até por conta da complexidade dos casos. Os casos são muito complexos. Imagina, você pegar uma operação gigante, como que você escala isso? Você vai precisar de uma equipe gigantesca para dar conta, né? Então é um trabalho mais difícil de você conseguir escalar no digital. E na saúde eu vejo essa possibilidade. Por quê? É uma situação até engraçada que a gente tem a nossa querida Flávia Marinho. Um abraço para você, Flavinha, minha mentora. Quando surgiam os clientes do off, que vinham do off da saúde, eu passava para ela. E eu falei, pô, ela chegava e negociava muito rápido, porque a Flávia é uma máquina para vender. É um monstro. Ela vende até avião caindo. E aí eu passava o cliente para ela, agora passava um tempinho, ela já, cadê o Pix? E já mandava o Pix. Falei, pô, mano, fechou rápido. Eu fiquei pensando, velho, tô passando os clientes para ela tá fechando muito rápido, deixa eu tentar entender. Aí eu vi que ela tinha uma mentoria aberta, aí entra um código. Sem instrução, não tem jeito. Se você quiser fazer qualquer coisa e você não tiver instrução, você precisa do capital intelectual. Se não tiver, não vai ter como. E aí eu fui estudar com ela e aprendi. E falei, pô, velho, por que eu não pego esses clientes que eu tô passando para ela e concentro no meu escritório? E aí já conhecia como é que funcionava a dinâmica do digital e comecei a prospectar no digital para deixar esses clientes no meu escritório. Foi assim que surgiu o Núcleo da Saúde. E outra, uma oportunidade, uma janela de oportunidade. Eu ainda enxergo como um oceano azul. Daqui a pouco vai ter muita gente fazendo e aí você vai ter uma disputa maior pelo lead, né, na internet. Mas é uma área que eu achei muito boa. Eu tenho um cliente de São Paulo, você distribui a ação e você fica tranquilo, porque você não vai ter que fazer audiência. Agora imagina um caso, estou prospectando um cliente aqui lá em Mossoró, um júri. Tem como eu fazer o júri daqui? Eu vou ter que me deslocar e ir para lá, Rio Grande do Norte. Como é que eu vou fazer? Na saúde, não, distribuir a ação para o Rio Grande do Norte e vou fazer tudo daqui, não preciso ir lá, entendeu? Porque não tem audiência. Então a facilidade é muito maior, a barreira geográfica é muito menor. Então eu vi na saúde uma oportunidade de ter um braço rentável e que eu consiga entrar numa linha exponencial de crescimento. Foi isso que me motivou a trazer o direito da saúde para o escritório. E é legal isso porque assim, você já tem um resultado bom com o criminal. Sim. Você não se acomodou, viu uma oportunidade, se capacitou para isso e aproveitou. Eu tive várias situações, não vou até nem mencionar nomes, né? Mas várias situações de pessoas que passaram pela minha vivência, que eu via que eles queriam a escala do digital, mas eles não tinham o conhecimento técnico para receber aquilo ali. Então, o digital ele te amplia muito. Acho que queima. E eu passei... é diretamente proporcional. Assim como pode você crescer numa escala absurda, ela pode te derrubar numa escala absurda também, né? E eu tô vivendo isso agora, Júlio, compartilhando contigo aqui. Eu sempre tive um offline muito forte, né? E no empresarial. Sou muito bom no que eu faço, graças a Deus. Consigo ter estabilidade nos meus clientes. Mas eu decidi escalar a holding. Aí eu desenhei o produto, desenhei tudo. Cara, vou escalar a holding. Hoje de uma complexidade absurda. E muita gente vendendo enlatado, porque falou blindagem patrimonial, né? Mas eu fui escalar a holding. E aí, cara, eu disse, vou começar pequeno, vou fazer na minha região. Vendia, ia lá e fazia um check-in presencial, porque a gente tá falando de um ticket alto. Mas, Guilherme, como é que você faz para vender isso? Lá do Maranhão você consegue ter hoje no Pará percepção de valor, autoridade, estudo pra caramba. E aí, à medida que eu fui crescendo, eu comecei a pegar casos no Sul e Sudeste. E aí, pegando casos no Sul e Sudeste, eu me deparei com uma nova modalidade de empresário. Com outras ambições, outras pretensões, outras dores. E aí eu preciso estudar mais. Então, assim, no meio dessa pivotada, no meio de eu colocando o meu produto de hold, que ele começou a crescer, eu não sentei numa cadeira e disse, vem. Não.
Ali eu descobri que eu precisava aprofundar mais meu estudo para um novo perfil de empresário, para um novo perfil de demanda. Direito empresarial, saco, holding, tá comigo. Só que eu tinha um novo perfil de pretensão. Então ali eu disse, cara, eu vou voltar a estudar. Então o conhecimento técnico, ele continua sendo essencial. E você tá sempre se atualizando. Claro. Porque quando você se entrega pro digital, vai chegar todo tipo de demanda. Agora, você quando escala, você vai ter que se especializar cada vez mais em novos tipos de perfis, novos tipos... E eu acho que até foi uma dor tua, né, Luiz? Pra você fazer multa de trânsito em outros estados, né? Foi, cara, porque o Detran, ele não é igual o TJ, né? Sim. Então, cada estado, ele trata de um jeito. Por exemplo, tem Detran que faz protocolo online, tem Detran que não faz, tem Detran que você tem que entregar, tem Detran que lê defesa, tem Detran que não lê. Então, é foda. Os que a gente não ganha é porque não leu. Mas já aconteceu de você não ganhar? Não. Imparável. Então, assim, eu percebi, realmente, então, eu fiz todo esse planejamento, essa preparação em Minas Gerais, depois a gente fez para São Paulo, depois a gente fez para o Rio de Janeiro, e vai fazendo estado por estado. O Espírito Santo também a gente já tá adequando ele, mas eu percebi de que o que você falou é realmente muito verdade, Gui. Que a parte técnica, você precisa estar sempre se atualizando. E aí eu acho que vem uma chave que é a parte técnica nem sempre, se for muito, nem sempre você precisa fazer sozinho. Você precisa de equipe, você precisa de contratar. E aquela hora que eu te perguntei sobre crença, Júlio, você tava falando e eu fui pensando, cara. E eu acho que uma das crenças a gente conversou ontem, Gui, que foi sobre você ganhar muito dinheiro, e aí você vê aquele dinheiro entrando. Por exemplo, imagina alguém que acabou de formar, começa a ganhar 10 mil reais. Porra, dinheirão, né? Aí você fala, vai fazer o quê? Vou guardar tudo pra mim. Vou fazer tudo. Se eu sozinho faço 10 mil reais, ok. Só que ele não entende que se ele contratar 3 pessoas, ele faz 40. Eu contei isso no episódio do Berlink. Eu comecei com imobiliários, tenho facilidade de vender, acho que é a minha principal habilidade, é vender e negociar. Bate muito com as disciplinas que eu gostava, né? De ciência política, filosofia. E aí, o que acontece? Em 6 meses de advocacia, eu ganhava 12 conto com condomínios. Então, eu olhei aquilo ali, cara, eu tô fazendo 12 mil. Porra, eu ganhava 1.500 como advogado. Então, passei a ganhar 12. Aí eu, cara, fora a recuperação de crédito, né? Eu tô falando 12 fixo, só contrato fixo. Aí eu, porra, fiquei top. Só que aí o que acontecia? Eu não queria investir, eu queria usar 100% do dinheiro. Eu troquei de carro, fui pra um apartamento maior, fui pra não sei aonde e viajou pra caramba. Não contratei. Nessa época eu ainda não era tão viajador, mas viajei. E aí o que acontece? Eu não contratei. E aí eu lembro que numa fase, assim, eu tava trabalhando domingo a domingo, muito cansado. Eu comecei a deixar de entregar. E aí eu comecei a perder cliente. Então, assim, essa fase minha, eu não tive a inteligência emocional de entender que eu tinha que investir. Sim. Né? E tu passou por isso também, né, Júlio? Você também chegou na fase, cara, agora eu preciso contratar de gente aqui, né? Mas isso é uma virada de chave muito importante, né? Importante, cara. Porque o que acontece, velho? Sozinho você vai até mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Porque o que acontece? Qual que é o problema do advogado? É isso que o Luiz falou, velho. O cara começa a fazer grana, ele acha que ele tem que comer a pizza sozinho, velho. E ele não consegue entender que se ele reduzir a parte dele na pizza, ele consegue fazer muito mais grana. Porque hoje, e ainda tem uma questão que ela é peculiar do advogado, eu não sei muito na sua área como que o advogado enxerga isso. O criminalista, ele tem um problema. Ele acha que só ele dá conta de fazer. Por exemplo, um júri, não consigo... Cara, não tem ninguém melhor do que eu nesse escritório para fazer. Então o cara vai se sobrecarregar fazendo tudo. Lá no escritório, o que eu faço? Eu treino. Para quê? Para que eles façam melhor do que eu. O advogado lá do escritório está pronto para fazer um júri? Ainda não. Mas ele vai ficar. Por quê? Porque a gente treina até a pessoa ali se tornar. Eu invisto muito em treinamento. Para quê? Para que eu fique mais nessa parte estratégica da gestão. É óbvio que no criminal tem uma particularidade que é essa pessoalidade. O cara que me vê fazendo júri, ele não quer meu colaborador. Não. Ele me viu ele me viu na tribuna. Eu fui o advogado visto por ele defendendo e absolvendo. Então ele quer o quê? Não, tem que ser você. E aí esse é o desafio de mostrar para o mercado que a minha equipe ela é qualificada, tão qualificada como eu. Eu consigo passar para a equipe tudo aquilo que eu aprendi. Essa é a maior virtude. Se você conseguir passar
não só para a equipe, para que a equipe faça melhor do que você, mas para o mercado, cara, esse é o melhor cenário. E como que eu resolvo isso? Hoje eu faço atendimento conjunto. Legal. Chega um cliente, eu sento o advogado aqui comigo, o estagiário, e a gente faz o atendimento juntos. Por quê? Porque eu quero que esse cliente vá se familiarizando com a minha equipe. Porque no dia que eu não puder fazer uma reunião, o meu advogado atende e meus estagiários. Quando eu não puder fazer uma audiência, ele já conhece o advogado. Então fica mais fácil, né? Mas é um desafio, né? É bem complicado você fazer essa transição, né? De passar a sua autoridade para o cliente, para os seus colaboradores e fazer com que o mercado enxergue essa autoridade. Mas a gente tem que parar com isso. O advogado tem essa síndrome de protagonista, né? O advogado criminalista, ele quer fazer tudo e acha que somente ele resolve. Mas você tocou num ponto que eu acho fundamental. Hoje a gente fala muito do empreendedorismo. A gente fala muito do marketing digital. A gente fala muito do tráfego pago e da possibilidade de escalar no direito, trazendo clientes do digital. Só que pouco se fala da técnica, porque é um pressuposto, eu acredito. É um pressuposto básico. É commodity, não tem jeito. Você tem que saber. Só que nem todo mundo sabe e entra nessa de escalar no digital e se ferra. Por quê? Porque não dá conta de entregar, não entende que tem que ter equipe e do ponto de vista técnico também não sabe nada. Absolutamente nada. Então, se você tem uma escala de erro menor porque você tem poucos clientes, se você não se capacitar e trazendo muitos clientes, essa escala vai aumentar. A curva aumenta, né? E aí você vai se queimar no mercado, porque você não dá conta de entregar um bom trabalho e está com muito cliente, você vai queimando, você vai ter que injetar cada vez mais grana para trazer novos clientes. Porque esses clientes que você prestou um péssimo serviço, você não vai dar conta de fidelizar. E aí eu vejo um problema nessa E nem serão multiplicadores, né? Exatamente. E assim, ainda tem o seguinte, a energia que você gasta para fazer algo que você não sabe é muito maior. Ah, mas o ticket de tal coisa, agora tá na moda, né? High ticket. Então assim, a energia que você gasta para entregar algo que não é da sua natureza, cara, você vai gastar 10 horas do teu dia para fazer uma estruturação mínima de uma holding. Cara, você fala, minha área é saúde. Você faz 10 de 10 mil na saúde, entendeu? Então aqui você vai ganhar 50, vai gastar 10 horas. A gente vai gastar as mesmas 10 horas pra fazer 100 mil, mãe. Então assim, as pessoas não é um hábito ruim. Ver o outro e em vez de se estruturar pra fazer aquilo, você querer botar o carro na frente dos bois. Ô Júlio, você agora tá enveredando, é o novo mentor aí da SAF Editora. Como é que tá sendo para você agora também enveredar por isso? Você já compartilha demais, isso é muito legal, você já faz isso naturalmente, mas você faz de forma intuitiva, né? É da sua natureza. Como é que tá sendo organizar essa fase e lançar? Fala um pouco sobre tua mentoria. Cara, tá sendo um desafio, né? A mentoria, os códigos para maximizar os seus resultados na advocacia. Hein? Vem comigo. O desafio, cara, é você preparar um produto que leve transformação. Por quê? Porque a gente tem muito produto no mercado e muito mais do mesmo. A ideia foi, quando o Safo chegou e me chamou, pô, eu vou te lançar. Aí você já tem um produto? Falei, cara, eu tenho que pensar em algo que leve transformação. E aí conseguir unir todas as skills que eu venho desenvolvendo ao longo dessa jornada e colocar num produto que de fato mude a vida das pessoas, é um desafio enorme, né? Foi quando eu parei para desenvolver um produto, um programa de treinamento que consiga associar tanto a mudança de mentalidade, a desconstrução de crenças, como as habilidades que todo advogado precisa ter, e aprender a gerir, aprender a vender, aprender a prospectar de outras formas que não sejam só no off. Então esse é o maior desafio. Então a gente está aí nessa nova fase, né? E eu não sou essa fase, né? Embora eu esteja agora como mentor, eu já venho fazendo isso, porque na verdade o que acontece? As pessoas elas esperam sempre o cargo, né? Mas na verdade você tem que ter primeiro um encargo no seu coração, de ensinar, de transbordar. Por quê? Porque só prospera quem transborda. Então à medida que eu fui transbordando, as pessoas foram recebendo, o pessoal fica, pô, velho, cadê sua mentoria? Você tem mentoria? Tem mentoria? E eu ainda não tinha nada para desenhado, né? E aí foi assim que surgiu isso, pessoas pedindo o convite que o SAF fez, e aí nós encaramos o desafio para levar a transformação para um número cada vez maior de pessoas.
Eu já apertei no link lá. Já tá comprado. Julião, você acha que o advogado que acabou de formar, ou às vezes até mesmo o advogado antigo, que tá travado, aquele que tá pensando em desistir, você acha que se quebrar as crenças dele, você acha que ele evolui mais rápido? Cara, o cara que quer desistir, ele tem que saber de uma coisa. Quando você desiste, você perde tudo, velho. E tem uma figura que ela é bem interessante, que é de um cara cavando com um diamante pertinho, e o cara, quando ele faltava só mais 2, e ele conseguiria acessar, e ele desiste. Então ele teve todo um esforço para chegar lá, quando o resultado estava perto de acontecer, ele desistiu. E por que acontece isso, velho? Muito por conta da mentalidade. Às vezes, mentalidade e ambiência, porque às vezes esse cara viu pessoas ao redor dele desistindo de todos os projetos. Às vezes é um amigo que começa a fazer uma graduação e não termina. Começa a fazer um projeto e não termina. Às vezes era o pai, foi a mãe que iniciavam projetos e não terminavam. Esse cara só reproduz um padrão de comportamento que ele aprendeu lá atrás, seja com os pais ou com os amigos, nos ambientes que ele frequentou. Então, quando você passa por essa mudança de mentalidade, você vai entender que existe um caminho, não é fácil, não adianta a gente vender que, não, é só você comprar um curso tal e que vai dar certo. Não dá. Eu até costumo brincar da fórmula do sucesso, que é você investir na mudança de mentalidade, porque sem mudança de mentalidade você não consegue. Cara, hoje eu só consigo assimilar tudo que eu acesso porque a minha mentalidade mudou. Eu vou cada vez mais lidando com a minha escassez, eu vou aprendendo a ressignificar os eventos que acontecem. Eu pego a informação e sei que eu preciso executar e não só me encher de informação, né? Aquele fenômeno da obesidade cerebral. Eu costumo chamar de procrastinação produtiva. E por que procrastinação produtiva? Porque as pessoas hoje, na era da informação, embora elas estejam cada vez mais desinformadas, tem muita gente que está buscando informação. Só que existe uma diferença enorme entre você estar ocupado, obtendo aquele determinado tipo de informação, e produtivo. Então a pessoa compra vários cursos, não executa nada, e sem execução você nunca vai ter resultado. Então você passa pela mudança de mentalidade, investe em instrução, mas você tem que executar. Porque só tem resultado se você executar. Só que o engraçado é, você faz um primeiro movimento, tráfego pago. Isso aqui é um negócio mais ingrato do que tráfego pago. Você põe uma grana, vira um mês, o dinheiro não volta. No outro não volta. No terceiro não volta. Você só queimando dinheiro na fase dos ajustes. Aí você fala, quer saber? Vou desistir. Aí quando ele desiste, na próxima rodada viria um contrato que ia ser 10 vezes mais o valor que ele investiu. E a pessoa desistiu. Mas por quê que acontece isso? Porque ele ouviu que ele tem que executar. E ele executa, só que ele esquece que o processo precisa de repetições. E aí ele não espera esse tempo para repetir até conseguir o resultado, porque também lhe falta um componente importante, que é a resiliência. Só vive o propósito quem suporta o processo. E é difícil, mano. Pô, a gente tá aí nessa correria, velho. Às vezes você vai lá, faz uma negociação, não dá certo, investe no tráfego, não dá certo, faz um movimento, contrata um colaborador e não dá certo, e o cara desiste. Por quê? Porque não tem essa resiliência de suportar esses momentos adversos da vida. Que, na verdade, são neles que você cresce, né? Eu costumo sempre falar que o problema ele é pedagógico. E quando as pessoas entenderem que você precisa ser você tem que amar o problema, porque tem uma dinâmica muito interessante com o problema. Cada problema resolvido, você destrava uma recompensa. Eu comecei a amar resolver problemas por causa disso. Acontece um problema no seu escritório, você resolve esse problema, lá na frente vem uma recompensa. Então, se você amar o problema, você vai conseguir destravar várias recompensas, né? Se você resolve um problema, você destrava uma recompensa. Esse é o código. Cadê isso aí numa camisa? Né? Pra gente poder comprar uma hora dessa. Olha, eu já tô empreendendo com o rolê dos outros aqui. Mas é legal como isso é mental, Júlio. Eu vivi isso com Ingrid, vocês conhecem ela. E cara, eu admiro demais o que tem 2 pontos que eu acho sensacionais. Eu admiro demais a Ingrid, servidora pública há muito tempo. Eu admiro demais a tomada de decisão dela. E essa tomada de decisão é muito importante. Você pode adquirir todo o conteúdo do mundo. Você pode pegar os códigos do Júlio e tatuar na cabeça. Não adianta. Se não for uma decisão tua, não vai rolar. Esses dias eu recebi uma cliente e tal. Ela tava me passando o que ela tava querendo fazer. Eu falei, mas vem cá. É uma decisão da tua vida? Porque se não for uma decisão da tua vida, não é um bom negócio. Porque o bom negócio, ele tá ali, desenhado. Beleza, mas ele tá ali. Ele só vai ser bom pra tua vida, a roupa só vai servir se for uma decisão
da tua vida. Então, assim, Ingrid conviveu comigo, eu sendo empreendedor nato, até irresponsável, vamos dizer assim. Um empreendedor irresponsável, eu sou mesmo. E eu dizia, não, tem que fazer. Não, cara, não. Tudo pra mim era escassez. Só que ela não ia conseguir mudar aquilo enquanto não fosse uma decisão da vida dela. Exatamente. E aí eu acho que eu, apesar de ter incentivado, o sucesso dela é consequência da decisão que ela tomou, da coragem que ela teve. E aí eu descobri um outro ponto que talvez fosse uma falha minha. E é legal na troca, quando a gente tem relações, seja com sua esposa, seja com seus amigos, que é o seguinte, ela executa melhor do que eu. A história dela como esportista, né, atleta. Disciplina. Então, ela tem uma disciplina para executar absurda. A gente foi para Nova York agora, ela precisava de mim no inglês. Se você pegar ela hoje, a gente vai para os Estados Unidos... Ela tá melhor do que eu. Todo rolê que a gente tava, ela tava assistindo aula. Não era? Podia então, podia estar aqui agora. Se a aula dela apitasse, ela pegava o fone e saía, mano. Ia ter aula de inglês. Então, assim, tudo que tu falaste faz muito sentido. E você não precisa ser bom em tudo. Claro que não. Você precisa abrir tua cabeça, aceitar isso e absorver o que você precisa evoluir. A gente tem o hábito de absorver só aquilo que a gente é bom. Porque é confortável. Verdade. Quer falar sobre empreendedorismo comigo? Eu vou ficar conversando contigo 10 horas. Vamos falar sobre disciplina. Na mesma hora eu só fico calado. Por quê? Porque não é aquilo que eu tenho mais facilidade de fazer. E aí Ingrid executando com muito mais execução, eu há mais tempo, né, nesse estudo, ela há menos tempo executando está tendo melhores resultados. Então assim, você tem que estar aberto a receber esse conteúdo, absorver e entender que aquilo que você é bom, você precisa estar constantemente aprimorando, mas você precisa se dedicar muito a evoluir naquilo que você talvez não seja da tua natureza. Dentro disso que você está falando, tem uma questão muito interessante com relação às metas. Como que eu enxergo uma meta hoje? Cara, toda meta ela vai ficar pequena se você crescer. Toda. Por exemplo, eu quero comprar uma Lamborghini Urus, é o carro que está lá no meu quadro dos sonhos. Qual que é a distância que eu estou de alcançar essa meta? Depende do tanto que eu vou conseguir crescer para ultrapassar essa meta. Então, à medida que você cresce, a meta diminui. Só que como que você cresce? Desenvolvendo novas habilidades. Com a habilidade que eu tenho hoje, certamente, essa meta está muito distante de ser alcançada. Pô, tô falando de um carro de 3 milhões e tanto. Tá muito distante, mas muito distante de alcançar. Só que à medida que eu for me desenvolvendo novas skills, novas habilidades, essa meta fica pequena. Por exemplo, a casa que eu queria. A casa, ela há um tempo atrás, era uma meta quase que inalcançável. Só que à medida que eu fui crescendo e desenvolvendo habilidades, a meta ficou pequena, né? Então, na vida é assim. Se você crescer e desenvolver novas habilidades, toda meta você vai conseguir alcançar. E lembrando sempre que meta é piso e não teto, né? Nossa, tirou a palavra da minha boca, eu ia falar agora. Então, meta é piso e não teto. Exatamente. A meta tá aí, ó. O carro, a Lamborghini Urus, mas a gente pode pegar até um avião, quem sabe, né? Isso é muito legal, porque tudo é acessível, né? Tudo. Tu fala muito sobre isso. Tudo é acessível. Você só precisa ter uma mudança de mentalidade. Você precisa estar disponível a acessar isso. Você não pode se fechar. Até porque é muito fácil dizer eu cheguei lá. Sim. Eu acho essa uma afirmativa extremamente medíocre. É. Eu cheguei lá. Porra. Eu acho E aí? massa. Vai pra onde agora? É. Não é? Então assim, cara, eu não quero. Pra mim é o seguinte. Beleza. Check nesse. Próximo. É o que acontece com o jogador de futebol. Sobretudo o brasileiro. Eu pego o Cristiano Ronaldo, não tem como você olhar para a vida dele e não modelar, velho. O que é modelagem? Modelagem é você copiar a frequência comportamental das pessoas. Olha os jogadores brasileiros, velho. Tem como comparar tecnicamente o Ronaldinho Gaúcho com o Cristiano Ronaldo? Não existe um abismo tecnicamente. Só que olha só a mentalidade do Cristiano Ronaldo e a mentalidade do Ronaldinho Gaúcho. Quando ele chegou lá e ganhou 2 vezes seguidas o melhor do mundo, ele falou, velho, já ganhei tudo, zerei o game. Cristiano Ronaldo não, velho. Cristiano Ronaldo tá com 38 anos recebendo um salário de R$1 bilhão por ano. Por quê? Porque ele sempre quer mais. Igual você falou, pô, atingir essa meta, check, qual que é a próxima? E, cara, o crescimento é natural, velho. Você não vai parar de crescer nunca. Nunca, nunca. Uma vez, foi até o Bruno Prato que fez uma pergunta, eu abri uma caixinha lá em Nova York. Qual que é a meta? Falei, cara, a meta é nunca parar de crescer. Nunca. É crescer o tempo inteiro. A minha vida é essa. Ah, você só pensa nisso? Não, mano, porque o crescimento é natural, velho. Só tem que me movimentar e acessar. É simples assim. Vou fazendo o que precisa ser feito e acessando. É por isso que o jogador brasileiro não chega longe. Por quê?
Porque ele chega num certo patamar e fala, velho, agora zerei o game e tá tudo certo. Eu não, eu quero sempre ultrapassar o game, né? E é interessante isso, porque as pessoas confundem, e é da mentalidade, e é algo que eu tenho muito em mim, as pessoas confundem, que acham que o trabalho, ser produtivo, buscar crescer, é algo que são sacrificantes. E, cara, quando você entende... O propósito é leve, mano. Que você entende que você consegue fazer aquilo de forma natural, cara, você é 100% produtivo, né? A gente tava falando sobre isso. Meu dia é 100% produtivo. E as pessoas olham, às vezes, eu tava recebendo um cliente essa semana, vou contar a história aqui, só pra você entender. Ele chegou, porra, Gui, tu viaja demais, cara. A gente encontra as pessoas... Ah, cadê o Gui? Pô, o Gui tá viajando. O Gui viaja demais. E ele falando isso, como eu pensei, cara, eu acho que ele tá pensando que eu não trabalho. E aí eu comecei a falar, cara, deixa eu te explicar uma coisa, bicho. Meu dia é 100% produtivo. Meu dia é 100% produtivo. E a galera que convive comigo sabe. Esteja viajando ou não, pô. Por quê? O tempo inteiro com o celular na mão. Mano, e outra, não é só o que eu faço aqui que me dá dinheiro, cara. Eu sento com você, a gente tá ali, tá produzindo, Júlio. A gente ontem foi jantar junto e tava produzindo na mesa. Exatamente. Então, se você não consegue fazer do seu lazer produtivo, tu tá no meio errado. Sai dali, mano. Tu não cabe mais ali. Porque quando você se envolve com as pessoas certas, quando você... A águia anda com a águia, todos aqueles clichês que a gente vê falar o tempo todo, tem uma mensagem ali. Claro. Quando você se envolve na ambiência adequada, 100% do teu dia é produtivo. E quando o seu relacionamento tá do seu tamanho... Quando você viaja com sua esposa, você está sendo produtivo. Minha sentada com Ingrid na lancha lá em Angra, sensacional. Top. Dali surgiram insights, dali a gente pensou em estratégias, dali a gente planejamos, ali a gente cresceu. Você voltou maior do que saiu. Não importa se você foi pra balada, se você foi pra mesa de bar, ou se você foi viajar. Ou se você foi pro trabalho. Muitas das vezes a gente sai de um encontro nosso de forma muito maior do que quando a gente vai pro trabalho de manhã e chega de noite em casa. Então, assim, você cresceu mais naquele ambiente. Vamos destravar isso? Vamos destravar esse rolê? Você, às vezes, cresce mais e produz mais num ambiente de lazer ou num ambiente que você não chama de local de trabalho do que indo pro escritório produzir, cara. É o ócio criativo, hein? Por que não? No desfrute. Por que não? Então, assim, eu acho que isso é uma pegada que a gente pode deixar como chave também desse podcast. Não sou nem de longe um cara de dar códigos, mas a gente pode deixar como chave desse podcast, que é, cara, e é engraçado, tá sendo um episódio diferente do que é normal da escola, né? A gente fica falando sobre advocacia, mas o que a gente tá falando aqui é sobre a importância para qualquer área. Sim. O que a gente tá falando aqui serve para qualquer pessoa. E que você tem que ter uma mentalidade, e tem pessoas ao seu redor que já mudaram e você continua lá. E quando eu falo, cara, você não pode se culpar por abandonar algumas pessoas, abandono entre aspas. Você só não cabia mais naquele meio, você não pode se culpar por isso. Tu já parou pra pensar se você não tá sendo exatamente essa pessoa que tá ficando? Sim. Então, assim, mudança de mentalidade, eu acho que a gente incentiva as pessoas a comprarem muitos cursos, a comprarem muitos... Então, assim, eu queria deixar essa pegada aqui, e aí, Júlio, depois a gente combina uma porcentagem, que você pode comprar os cursos de qualquer pessoa. Você pode comprar as mentorias de qualquer mentor. Você pode ver qualquer guru aí. Não interessa, pode pegar qualquer conteúdo. Tu pode estar lendo do Migalhas ao site do STF. Foda-se. O que eu tô querendo dizer é, se você não primeiro plantar essa mudança de mentalidade em você, nada disso vai te fazer chegar lá. Exatamente. Então, assim, se tem algo que eu te agradeço por você fazer, porque foi importante, é importante pra mim, eu sempre te falei isso, né? Tem uma frase do Júlio que eu disse que eu vou tatuar, né? Então, não vou poder botar lá, by Júlio Máximo, vai pegar mal pra caralho. Mas cara, eu te agradeço por você fazer isso. A importância que é ter pessoas como você compartilhando esse conteúdo de mudança de mentalidade. Indico, dou aval, assino embaixo e falo como isso mudou a minha vida de forma intuitiva. E eu ouço tudo que você posta, eu ouço tudo que você fala, eu vejo, eu presto atenção nos seus códigos, anoto, né? Porque, cara, essa mudança de mentalidade, ela muda o jogo. Com certeza. Tem muitas coisas que mudam o jogo, né, Luiz? Cara, eu tava até pensando aqui que de nós três aqui, a mentalidade nossa hoje eu vejo totalmente diferente. A minha mentalidade do um ano atrás e esse ano mudou muito. Então, acho que se tirasse tudo que a gente tem,
o escritório, funcionário, campanha, Google, estrutura, tirasse tudo, mas deixasse só o conhecimento, vocês acham que construía tudo de novo mais rápido ou você acha que ia ser igual antes? Muito mais rápido. Então a mentalidade, cara, na realidade, ela é muito mais importante do que a parte técnica, do que a estrutura, do que o networking, do que qualquer coisa. Então, a mentalidade, antes de você construir uma estrutura, antes de você montar o seu escritório, se a sua mentalidade não estiver pronta, acho que faz sentido. E é por isso que eu falo pro Júlio. O produto dele é sensacional, cara. Porque eu acho que ninguém tinha pensado nisso ainda. Sei lá, eu mudei minha mentalidade, identifiquei meu propósito e minha identidade o ano passado. E depois, minha vida mudou drasticamente. Eu parei de gastar energia com coisas que não eram necessárias. Sim. E comecei a realmente entender o que era o meu propósito para poder realmente impactar no mundo e ajudar pessoas. E aquilo automaticamente aumentou, tanto o meu padrão de vida, como as pessoas que estão perto de mim. Eu brinco com a minha estagiária, que hoje é minha head, que ela entrou lá, ela era um tatu. Só que aí eu brinco, cara, eu não era muito longe também, não. Lógico, eu tinha muito mais bagagem. Mas mesmo assim, o quanto eu evoluí de um ano para trás para esse ano é gigantesco. Então, eu acho que você deixou uma dica, eu acho que eu vou deixar uma também. Seria, antes de você se preocupar muito com a parte técnica, com a estrutura e com a advocacia, preocupa com a mentalidade. Preocupa com... A galera tá ali, né? Só pro Júlio. Preocupa com a tua mentalidade. Procura saber exatamente qual que é o seu propósito, quem é você, o que você realmente quer fazer, o que te faz bem. Porque senão você vai ficar gastando a sua energia, você vai descobrir lá na frente, você vai ter que começar tudo de novo. Então, mais importante do que saber fazer é saber o porquê daquilo. Isso aí vai fazer muita diferença, cara. Eu traço essa meta e às vezes eu falo, não, mas tudo que a gente alcançou, tudo que a gente conseguiu fazer, aí eu fui falar, cara, esses dias eu postei. Em 2019 eu mudei meu game. Eu zerei, recomecei, de um jeito diferente, com a cabeça diferente, com princípios pessoais diferentes. E aí eu, errei. Aí a galera comentando embaixo, caralho, foi 2019? Foi 2019 que tu abriu teu escritório novo, foi 2019 que tu abriu teu escritório. Aí depois eu falei, todo mundo achando curto, né? Foi 2020, velho, eu errei. Foi 2020. Ingrid olhou pra mim e falou, tu sabe que tá errado, né? Foi 2020. Eu, caraca, bicho. Aí eu comecei, meu objetivo, olha como a gente é pequeno. Meu objetivo era, cara, eu quero ser o maior escritório de negócios, o melhor consultor de negócios do Maranhão. De lá pra cá eu tô no Maranhão, Pará, Piauí, Ceará. Tamo no Rio de Janeiro, mano. Minas, Londrina. Tamo no Rio de Janeiro. Então, assim, o que acontece? Hoje eu olho pra mim mesmo e falo, cara, além de eu sempre me considerei o melhor consultor de negócio que eu conheço. E eu acho que eu sou o cara que mais compreende o empresário. E por isso eu posso oferecer pra ele as soluções. E eu me considero isso. Nós somos o time que melhor atende o empresário no Brasil. Só que hoje eu tô preparado para atender. Por quê? Porque minha cabeça me permite isso, minha mentalidade me permite isso. Então, e é legal, porque é isso que a gente tá conversando aqui, eu converso com meus clientes empresários. Né? Todo mundo que empreende sofre das mesmas dores. Verdade. Então, assim, se você não plantar uma mentalidade mais adequada, se você não tomar a decisão de mudar e de afastar e ter coragem, porque é coragem. Ter coragem de se afastar das âncoras que estão dentro da sua cabeça e ao seu redor, cara, você não vai chegar lá. Então, o principal produto pra mim, Júlio, você entrega nas suas redes sociais, você entrega pras pessoas de forma intuitiva, de forma generosa, e o over delivery é absurdo. E, mano, parabéns pelo que você faz. Obrigado por ter aceitado dividir esse conhecimento com a gente. Obrigado por ter aceitado fazer parte desse projeto também. E muito feliz de ver que você agora vai começar a compartilhar isso com cada vez mais pessoas. Amém. Conte com nosso apoio, conte com nossa divulgação, conte com a Escola de Advogados. Eu fico feliz por nossos assinantes terem acesso a você. E cara, obrigado. Você é um cara que gera em mim muita gratidão, já te falei isso, né? Boa. E eu, como falei pra Berlim, que falo pra você, eu descobri ultimamente que pessoas iluminadas são pessoas que têm luz. Mas são pessoas que iluminam também. E você é um cara iluminado. Boa sorte nessa nova empreitada aí como mentor da SAF Editora. Ótima escolha, viu, SAF? Parabéns. E que Deus te abençoe nessa nova jornada aí, cara. Valeu, irmão. Cara, queria até fazer uma consideração com algo que você falou, porque você chegou e falou algo que é muito interessante. Eu sou o melhor advogado de negócios que eu conheço. Às vezes a pessoa ouve isso e fala, pô, o cara é arrogante. Não, amigo. Ele só sabe quem ele é.
Exatamente. Essa é a diferença de quem sabe quem é. O brasileiro tem um problema que é de não conseguir reconhecer virtude em si. Enquanto você não conseguir reconhecer virtude em si, você vai ficar só aplaudindo os outros, só contando a história dos outros e nunca a sua própria história, né? Então construa a sua própria história, saiba quem você é, aprenda a reconhecer virtude em si, porque, pô, o Gui, ele é o melhor advogado de negócio que ele conhece, que eu conheço, que o Luiz conhece. Por quê? Porque ele sabe quem ele é e saber quem ele é faz com que ele seja o melhor. Então, enquanto você não souber quem você é, você vai andar perdido e só admirando as outras pessoas. Você pode admirar, é óbvio, mas você tem que saber quem você é, senão você vai ficar só batendo palma pros outros e vivendo disso. Legal, legal. Eu falei sobre isso no meu Instagram esses dias, que não é errado, só é pequeno. Né? Essa história que você tanto admira nunca vai ser sua. Exato. Esse lugar que você tanto admira, você nunca vai estar lá. Então, assim, admirar outras pessoas como eu lhe admiro, admiro o Luiz, a gente conversa muito sobre isso, o que ele faz no escritório dele. Esse cara é surreal. Então, você admirar outras pessoas é normal, mas você virar a chave e entender que você pode ser, ou que você é, essa e pessoa trabalhar de acordo. E o que pensam? Foda-se. O que pensam, foda-se. Eu consigo fazer bem para as pessoas que eu amo? É isso. Entendeu? Então, obrigado, Júlio. Obrigado, Luiz, meu co-host aqui. Ô, Ângelo, tá perdendo emprego, pai. Obrigado, Luiz. Galera, bem-vindos ao Advodásticos. Esse é nosso projeto. Estamos aí já na 3ª temporada. Sigam a Escola de Advogados. Aqueles que não são nossos assinantes, busquem a assinatura da Escola de Advogados. Muito conteúdo interessante para você tomar as decisões da tua vida, para você evoluir na tua advocacia, conquistar o status de advocacia que você sonhou quando escolheu advogar e muito mais conteúdo. As nossas redes sociais também estão disponíveis para vocês. Quem também quiser me seguir, guilhermenunes.adv. E, Julião, se despede da galera, dá teu @ e faz teu merchan, meu irmão. Valeu, turma. Foi um prazer estar com vocês aqui. Segue lá no Instagram, @juliomaximo.adv e vem comigo, mentoria, os códigos para maximizar seus resultados na advocacia. Vamos destravar sua mente e você vai ficar assustado. Porque o negócio vai ser, de fato, revolucionário no mercado. Vem comigo, bora. Luiz, te despede aí, meu irmão. Galera, eu sou o Luiz Guilherme ADV, obrigado. Vocês vão me ver muito aqui. Abraço. Tamo junto, gente. Fica com Deus, a gente se vê mais tarde. Galera, novos episódios em breve. 4ª temporada sendo lançada em breve. O que precisarem, Escola de Advogados no Instagram. Tamo junto.